Jó capítulo 1, verso 1. Diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus, evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos, 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Eu assisti um filme que mexeu muito comigo, um filme sobre a Guerra da Secessão. Para quem não sabe, isso é um fato histórico. Há 250 anos atrás, o sul dos Estados Unidos lutou contra o norte. Eram os Yankees no norte e os sulistas no sul. Hoje era para ser 2 países, Estados Unidos do Sul, Estados Unidos do Norte. Mas o presidente na época, Abraham Lincoln, parou a Guerra da Secessão, e era uma guerra civil, parou a guerra e declarou um dia de jejum, e todos os 2 lados pararam. E porque eles pararam, nunca mais continuaram, e são a grande potência que são, porque tinha um homem de Deus à frente. Mas o filme que eu vi é dentro desse contexto, e o filme era sobre o vendedor de armas. O vendedor de armas era um cara muito ganancioso, e que ele queria destruir, e ele queria vender armas. Então o que ele fez? Ele foi lá no norte e falou assim: ó, o pessoal do sul acabou de comprar muita arma comigo, vocês vão morrer. Aí, era mentira. O pessoal do norte ouviu isso, comprou muita arma. Ele pegou a nota fiscal da compra, levou lá no sul e falou: olha o tanto que o povo do norte se armou, vocês vão morrer. Aí o que o povo do sul fez? Comprou um monte de armas. Então ele vendeu muita arma para o norte, muita arma para o sul. E ele, doido para a guerra começar, não começava de jeito nenhum. Aí ele falou: agora eu tenho que vender mais, eu tenho que vender munição. Então ele foi lá no norte e falou assim: o sul está para atacar a qualquer hora. Era mentira. Ele mesmo arrumou com os homens dele, entraram de noite lá no mato e deram uns tiros para o lado do norte. O norte achou que era o sul que estava atacando, e o norte atacou o sul. O sul contra-atacou. Resumindo, o fim do filme é assim: morre o norte é destruído, o sul é destruído, e no final só sai uma pessoa feliz, que é o vendedor de armas e os seus companheiros. Apesar de ser uma história fictícia dentro de um fato real, é isso que a gente vê acontecendo hoje no mundo moderno. Por quê? Porque hoje o bem mais precioso que nós temos é a nossa família. Nada é mais precioso que a nossa família. A cultura do céu é uma cultura de família. Quem veio nos salvar foi uma família. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele veio nos salvar para nos colocar na família dele. E hoje nós podemos dizer que somos parte da família de Deus. Tem gente parte da família de Deus aqui? Essa é a maior bênção que o ser humano pode ter. Um dia desse uma pessoa ficou me enchendo na paciência na internet: ah, você é milionário, você é isso, mostra aí sua conta bancária. Eu falei: vou mostrar. Aí postei lá: minha mulher, meus filhos, meus genros, minha nora, meus netos, está aí minha conta bancária aí, o meu tesouro está aí. Dinheiro, gente, vem e vai, saúde vem e vai, barriga vem e vai, cabelo vem e vai, governo vem e vai, mas sabe o que fica? É a família, que é o grande tesouro da gente. Há um tempo atrás, lá em Belo Horizonte, o pessoal falou comigo: Lucinho, sabe quem está vindo dar palestra aqui em Belo Horizonte? Eu falei: quem? Um bilionário fulano. Vamos lá, eu comprei o seu ingresso, é R$5.000, só para ouvir o cara falar 1 hora. Eu falei: não quero não. Ah, por que não? O cara não deu conta da família dele, ele divorciou da fulana. Aí o cara falou: ele divorciou dela? Uma mulher maravilhosa, gente, pensa, uma mulher maravilhosa. Eu perguntei para o cara, conversa de homem, né? É difícil ficar casado com a fulana? Ele falou: não, eu pegava demais. Aí eu falei:
o cara não deu conta de ficar com a fulana e vai vir me ensinar a administrar? Não, cara, eu ficava casado com ela, só ficar calado. Só ficar calado e falar, a senhora tem razão. O cara não deu conta dela e vai vir me ensinar? É isso que a gente vê hoje muito no YouTube. Um monte de gente que não tem lastro. Sabe o que é família? Respaldo, lastro. O maior cartão de visita de uma pessoa hoje é: estou casado há tanto tempo, está aqui meus filhos, está aqui, está tudo. E nós estamos na luta, mas nós estamos juntos. Na alegria nós estamos juntos. Quando não tem nada nós estamos juntos. Quando tem guerra nós estamos juntos. Na pandemia nós estamos juntos. Quando o Haddad taxa nós estamos juntos. Amigos para sempre. Esse é o grande tesouro de um homem. Quem entendeu isso? E se você acha que família tem a ver com CPF, você está muito enganado. Tem a ver com CNPJ. Eu me lembro que um tempo atrás eu fui pregar nos Estados Unidos. Vou sempre lá, morei lá, tenho muitos parentes lá. Esse ano já fui lá 2 vezes. Aí o pastor falou comigo: Lucinho, acabou o culto, vamos num parque da Disney, porque eu tenho entrada gratuita. Falei: pastor, não quero não. Mas por que você não quer ir na Disney, cara? Falei: eu vou entrar lá, vou ficar lembrando meus meninos, vou ficar olhando para aquilo, lembrando da Emily, do Davi. Não quero não. Então beleza, então vamos fazer a única coisa que sobrou. Falei: o quê? Ganhar dólar? Ele falou: não, gastar dólar no shopping. Vamos para o mall. Falei: eu também não quero. Você não quer ir? Não acredito, você não quer ir na Nike comprar tênis Nike de $30, 20, você não quer ir? Falei: não, eu vou entrar lá, vou ficar lembrando daquela cuja o objetivo na vida é zerar minha conta. A senhora dos cartões voadores, aquela pela qual o Nubank foi criado. Não vou ter graça, vou ficar andando lá, Victoria's Secret, Sephora, MAC. Não. O que você quer fazer? Eu falei: eu quero ir para o hotel. Fui para o hotel. Se você tiver um carro e a sua família não tiver carro, se você tiver dinheiro e sua família não tiver dinheiro, se você estiver bem emocionalmente, mas sua família tem depressão, isso não pode ser chamado de bênção. Bênção é tudo aquilo que Deus te dá e transborda sobre você e a sua família. E transborda não só para a sua família principal, mas inclusive para os seus parentes. Jesus não veio à terra salvar Ana, Pedro, João, Tiago, não. Ele veio salvar os clãs da terra. Jesus veio salvar as famílias da terra. Eu vou contar até 3, e no 3 você fala o nome da raça ruim que você veio lá. 1, 2, 3, Barreto. Vocês não têm sobrenome não? Vocês são criados em árvore. O tribo de índio. No 3 você vai falar aí a raça ruim que você veio dela. 1, 2, 3, Barreto. Sabe essa raça que você falou aí? Eu sei que eles é tudo B.O., mas é eles que Jesus quer levar para morar no reino eterno, e Ele vai levar usando a minha vida e a sua vida. Não tem graça ir na Disney, não tem graça ir no shopping, não tem graça viver sem a família, não tem graça entrar nos portões celestiais. Oi, Jesus, cheguei. Foi luta, hein? Que é isso, hein? Mas cheguei. Jesus fala assim: cadê o resto? Não, Senhor, eu dei conta mal de mim. Tem uma coisa melhor do que ir para o céu. É ir para o céu e levar todo mundo que você ama junto com você. A Elo Conference não é simplesmente sobre fortalecer um laço chamado casamento. É sobre abrir sua cabeça para você entender que o projeto chamado família tem o objetivo de ganhar as nações. Mas isso não vai acontecer se marido e mulher não estiver bem.
os filhos não vão ser funcionais, as empresas não vão caminhar, as escolas não vão andar, o país... Gente, ano que vem é ano de eleição, não se iluda. É legal ter um candidato lá com princípios mais cristãos? É, mas você sabe como é que essa nação aqui vai mudar? Vai mudar no dia que as famílias brasileiras sentar e falar assim: enquanto nós não tivermos um caso de amor sério com Jesus, essa nação não muda. Não muda. Nós precisamos nos voltar para o Senhor, para a gente ver a nossa família transformada. Quem sonha em ver a família transformada aqui? Essa é a nossa luta. Me perguntaram no 5, qual foi a coisa mais difícil que você já fez na vida? Falei, ficar casado até hoje. Por quê? Porque ela já me fez raiva demais, eu fiz raiva nela demais. Que é a luta. Porque no namoro você vê as qualidades, no casamento você só vê os defeitos. Então Satanás é esse pai de tudo que é separação. Ele é o pai do divórcio, ele quer acabar com essa instituição maravilhosa. Na hora que destrói um casamento, você está destruindo muitas famílias. E esse vendedor de armas, que é o diabo, ele continua vendendo as armas dele dentro da família. Ele vende arma para a mulher matar o marido, arma para o marido entristecer a mulher, arma para os filhos entristecer os pais, para os pais negligenciar os filhos, e assim vai. O vendedor de armas continua tentando separar o sul, o norte, o leste e o oeste. E eu sei que muitos aqui já viram isso acontecer. Não é nem para você ficar triste. Ai não, pastor, minha família é muito complicada. Eu sei, a primeira família do mundo que morava no paraíso e que via Jesus todo dia, um irmão sentou a pedrada no outro, matou o outro. Normal. Toda a família tem confusão. Se na sua não tem confusão, você está dando Rivotril para eles no café da manhã, eles estão ficando tudo em coma o dia inteiro. Família normal tem problema. Por isso que as igrejas têm problema, porque é feita de família. Mas não é porque um hospital tem um problema que eu vou deixar de ir lá para me tratar. Porque com toda a imperfeição da casa de Deus, lá é o lugar aonde as famílias são cuidadas. Então se você está sentado aqui e você não é membro de uma igreja, não está frequentando uma igreja local, para! Não tem como. É a mesma coisa você declarar guerra contra o seu cabeleireiro. Seu cabelo vai virar uma selva. É a mesma coisa você falar: o meu dentista um dia machucou minha gengiva, não volto mais nele, não vou em dentista jamais. Sua boca vai virar uma jaula. Ai pastor, mas igreja é complicada, é tantos problemas, é tantas lutas. Só cala a boca e volta para a igreja, por favor. Cala a boca. E a minha mulher, com 31 anos de casado, nós temos nossos pastores que cuidam da gente, e direto da BO. Aí casalzinho, 5 anos de casado, não, a gente estamos na mesma sintonia. Cala a boca, você não sabe nem a diferença entre a mão esquerda e a mão direita não. Se você não colar na igreja e não pedir pastor, gente, me ajuda, me socorre, caminha comigo, porque o vendedor de armas, olha as armas que o vendedor de armas tem vendido. Melancolia, tristeza. Você chega nas famílias, eu li essa semana, o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Sabe quantos países tem na América Latina? A América Latina é todo país de fala espanhola e portuguesa. São 20 países da América Latina. Nós somos o país mais depressivo. Gente, nós temos mais gente depressiva em porcentagem do que a Venezuela. Nós temos mais gente depressiva do que Angola, do que Moçambique. Quem perde para eles ganha de quem? Já foi-se o tempo que o brasileiro era o alegrão, carnaval, samba no pé, uhul. Não, hoje nós viramos especialista em remédio tarja preta. A gente chega na farmácia e fala: moço, o que chegou de novo aí? Mas que termina com PAN, clonazepam, alprazolam, tudo com AN. Se não for AN, é EN. Zolpidem, neném não, mas tudo com EN. Nós queremos anestesiar nossa cabeça. O brasileiro, gente, está doente. O vendedor de armas está colocando as famílias emocionalmente arrebentadas. Uma moça de 14 anos, uma criança, né?
Pastor, eu vivo deprimida. A minha irmã mais velha, de 20 e tantos anos, também. Olha que engraçado, a mamãe também. E você acredita que a vovó também viveu a vida dela toda depressiva? E ela me falou que a avó dela... Eu falei, gente, moça, compra um cérebro, poxa. Vai lá parcela, compra na Shein um cérebro. Porque não é possível que você não fez o cálculo. Ele falou assim, isso é um ataque do vendedor de armas, que ele vem lançando a mesma coisa na minha casa, e a gente, igual um bando de burra, está caindo na mesma conversa. A outra veio falar comigo, pastor, engraçado, na minha casa, meus avós divorciaram, meus tios divorciaram, meus primos divorciaram, as minhas irmãs divorciaram, eu estou quase divorciando do meu marido. Falei, que linda, olha aí, você é ninguém te chamou de Einstein ainda não? Você é um gênio. Minha filha, Satanás nem criativo é. Ele vira e fala assim, deu certo com os bisavôs, vai dar certo com essa idiota aqui também. E ele vem, só Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. O mesmo plano, ele tem preguiça. Sabe que eu estou vendo uma arma que o vendedor de armas está vendendo hoje? Os bets, as bets. Eu só vi uma pessoa ficar rica com bet. Os influenciadores. Que para mim tinha que ser todos presos, porque enriqueceram às custas da tragédia alheia. Não conheço nenhum pobre. Eu gastei meu dinheiro nas bets, fiquei rico. Mas eu já atendi um monte de família que foi destruída por causa das apostas. Esses dias veio uma mulher com um filho de 11 anos, pastor, meu filho se batizou. Sabe quem é o pai do meu filho hoje que ele se inspira? Você. Eu falei, por quê? Cadê o pai dele? O pai dele é professor universitário, filósofo, dá aula na Universidade Federal, e ele falou que ele ia jogar no bet porque ele estudou o algoritmo, e ele ia vencer o algoritmo. Gente, venceu o algoritmo. Resultado, perdeu tudo que tinha, e tinha 1 ano e meio que não via a família, porque sumiu aí para o interior do Brasil, porque estava jurado de morte. Isso é um inteligente, e os tapados igual nós? Põe 50 no tigrinho, vai 70 na roleta, vai lá. Come arroz com ovo, tira férias no quintal da sua casa, mas não queira melhorar de vida usando um meio ilícito e que só vai destruir famílias. Eu senti que teve uns 30 ou 40% aqui que não aplaudiu, não. Esse cara se olhando para mim e falando assim, você está bem de vida, né, pastor? Aí você está falando, mas é o vendedor, esse é o trabalho do vendedor de arma, né? O nome do negócio, Bet, gente, Bet-seba. Vai dar muito coliforme no final. Outra arma do vendedor de armas, silêncio. Mas não é o silêncio da paz, não. É o silêncio de a comunicação morreu nessa casa. É cada um no seu cômodo, cada um no seu Wi-Fi, todo mundo conectado com quem está longe e longe de quem está perto. E todo mundo aqui assim, os casal, gente, era solteiro, era 2 tarados. Era o maníaco do parque e era uma tiazinha. Aí, casa, fica 2 idiotas sentados na cama, um aqui, o outro aqui assim, olha esse rios que eu vou te mandar. A televisão ligada, ninguém vê porcaria nenhuma. Vão dormir. Eu acho que Deus lá no céu fica com raiva de casal casado que não transa, o mesmo tanto que ele fica triste com gente solteira que transa. Ele olha e fala assim, o trabalho que eu tive para fazer essas 2 murrinhas, entender que era para eles se unir, para poder virar 2 colegas, amigos para sempre. Eu atendi um casal, um menino 26 anos, a menina 24. Pastor, a gente queria falar com você. O que foi? A gente tem uma relação sexual por mês, 1, 2. O que você acha? Eu falei, não sei, acho que vocês já foram a óbito, já morreram. Eu com 26 anos, eu não podia ver mesa, porque a mesa de 4 eu já ficava emocionado.
Se você tem 26 anos e você não quer pegar essa menina no café da manhã, no almoço, no jantar, você foi castrado, não? Ai, pastor, você sabe, a vida é corrida. Eu falei, não, mas aí você faz corrida também. Joga no... Gente, eu estou pedindo isso aqui para você, não é piada. Coloca no chat GPT quanto tempo dura a relação sexual média de um brasileiro. Vai aparecer lá, de 5 a 7 minutos. Aí eu falei com a IA, falei, você está mentindo, não é isso tudo. A IA falou, você tem razão, tem regiões do Brasil onde o relacionamento sexual é de 3 a 5 minutos. É um fax que você passa. Eu tenho essa regra comigo, olha bem, vê se não faz sentido. Se você for esperar o momento ideal para orar, você ora? Não, tem que estar tudo em silêncio, eu tenho que estar no alto de uma montanha, conectado com o Pai Celestial, com o celular desligado, anjos, querubins, serafins ao meu redor. Vai acontecer esse dia? Você tem que orar lavando vasilha, você tem que orar dirigindo seu carro, você tem que orar trabalhando. Sexo é a mesma coisa. Ai, vamos esperar uma cama cheia de flores e um clima e uma musiquinha. Every breath you take, every move you... Não vai chegar! Não vai chegar! No dia anterior você já manda a senha para ela. Fala assim, amanhã, hein? Vou dar uma dica para os homens. Chega em casa, 18 horas de trabalho, e fala assim, tudo bem, meu bem, tudo? Você está com dor de cabeça? Ela fala, não, por quê? Fala, não, é só uma informação que eu queria colher. Já está pronta para o abate. Sexo, como oração, como qualquer coisa na vida, você vai fazer cada vez mais quanto mais você fizer. Tudo que você vai diminuindo a frequência, você vai ficando menos dependente daquilo. E sexo une muito o casal. Muito. Muito. O vendedor de armas tem semeado a frieza sexual, tem semeado o descontrole financeiro. 79% das famílias brasileiras estão endividadas. 79%. 21% das famílias brasileiras não têm dívida. Sabe o que Satanás faz? Permite uma dívida numa família e vai para o Haiti. Não precisa fazer mais nada, não. Vai para o Havaí. Porque a dívida sozinha arrebenta a família. O que mais? Os casamentos por um fio. As pessoas hoje, gente, está tão difícil. O que eu e a minha mulher atendemos de casal arrebentado e divorciado ou divorciando nos últimos 7 dias, foi uma coisa que a gente não conseguiu nem contar. E tudo da igreja. O que mais? Dentro de casa, o vendedor de armas não deixa os pais ensinarem os filhos o que é importante. Sabe o que a gente ensina, filho? Nossa, o meu filho vai ser Flamengo, o meu filho vai ser Corinthians, o meu filho vai ser Grêmio, o meu filho vai ser Atlético. Não ensina a orar, não ensina a gastar dinheiro, não ensina a pedir perdão, não ensina a servir as pessoas, não ensina a mulher como tratar um homem, não ensina o homem como tratar a mulher. Eles vão aprender isso comigo. Aí, resultado, os pais pagam as contas dos filhos e quem educa são os amigos e a internet. E aí depois os pais vêm na gente, que é o que a minha vida, o resumo da minha vida é esse. Ô pastorzinho, você falar um minutinho, você fala um minutinho. Ai, pastorzinho, aonde foi que eu errei? Eu fiz tudo certo, eu levei para a igreja, mas esse demônio virou um Satanás, esse filho meu. É lógico, você fez com ele a mesma coisa que você faz com o seu pincher. Você podou ele, deu vacina nele, deu ração para essa miséria, mas não educou. Quem educou foi o YouTube, poxa. É o vendedor de armas. Vendedor de armas, sabe o que é mais que ele sabe? Outra arma dele? Não tem diversão nas famílias. Eu trabalhei de capelão numa escola cristã, que dava 11h30 da manhã, a hora dos alunos ir embora para casa, ninguém ia. Os meninos ficavam na escola, perambulando, com a calça aqui assim no meio da bunda, andando assim, para lá e para cá. Dava 3, 4 da tarde, eu falava, gente, por que vocês estão aqui? Não, a gente não queremos ir embora não, velho. Por que não? Não, minha casa é um saco, minha casa, meu pai é mau mané, minha mãe...
Oh, mas vocês são filho do pastor, filho do diácono, filho da lida do louvor, filho do... Não, lá em casa é muito ruim. Gente, as famílias deixaram de ser fun, alegria. Não tem alegria. Sabe onde tem alegria? Para os de fora. Para os de fora a gente sorri, bom dia, dá um abraço, nossa, você está linda. Dentro de casa, cada um na sua. Quando um passa pelo outro no corredor, é assim, é conversando um com o outro dentro de casa por WhatsApp. Oi, onde você está? KKKKKKKKKK. A comunicação morreu, a alegria morreu, ninguém brinca mais. Tem tanta coisa aqui que eu posso ficar falando aqui, armas que o vendedor de armas vende, mas os 4 maiores sonhos do vendedor de armas. Primeiro é o divórcio. O divórcio é a maior tragédia evitável do mundo. Porque tem tragédia inevitável, por exemplo, um câncer, um sequestro, um desemprego. Você não levanta de manhã e fala assim, vou ali pegar um câncer, vou ali ser sequestrado, vou ali viver um desemprego. Mas tem uma coisa que a gente pode evitar e não evita, que é um divórcio. Um divórcio, muitas vezes, gente, toda a chuva, um dia foi uma gotinha só que caiu. Toda avalanche, um dia foi só uma bolinha de neve que começou a rolar. Mas o que a gente faz? A gente simplesmente não leva isso em conta. Quando dá para parar, não para. Aí depois que a coisa fica desse tamanho, insuportável, o povo vai lá na igreja e fala assim, então pastor, a gente está aí com um problema sério, eu traí ela me traiu, e aí agora, o que faz? A gente fala, não, você tem que procurar um MacGyver. Aqui a gente trabalha com Deus, a gente não trabalha com mágica. As pessoas estão trazendo os casamentos para a gente, as famílias, querendo que a gente faça mágica. Não existe mágica. Mágica, você tem que ir na Disney, Magic Kingdom, olha aí, ó. Lá que faz mágica. No reino de Deus é um trabalho. Vou falar uma coisa aqui para decepcionar a maioria de vocês. Eu trabalho com milagre, com Jesus, minha vida inteira. Uma coisa que eu aprendi sobre Jesus: de 100 bênçãos que Deus me deu, 95 milagres que Ele me deu foi processual. Só uns 5% foi imediato. O que a gente quer? Tudo imediato. Não. Por exemplo, no início do meu casamento eu não prestava como marido, não. Eu não sabia conversar, eu era grosso, eu não ouvia a Patrícia. Como que Deus me mudou? Um dia eu fui num culto e saí abençoado. Não. Foi um monte de livro, foi um monte de pancada que a vida me deu, e foi um monte de oração dessa mulher, para eu melhorar um pouco. Os milagres são processuais, demorados. Ai não, mas eu queria um rapidinho. Gente, não existe monjoaro espiritual. Eu queria tomar uma vacina e perder toda essa minha idiotice e meu casamento virar um love story, um dorama, assim, do dia para a noite. Não vai. Não vai, não tem isso. Deus pode fazer? Pode. De vez em quando Ele faz? Faz. Mas não é essa a regra. Primeira grande tragédia é o divórcio. Segunda grande tragédia é continuar casado, mas de fachada. Quantos lugares eu já fui, que eu descobri que casais continuavam debaixo do mesmo teto, mas era fachada. Fui pregar numa igreja, no final do culto, eu falei com a filha do pastor assim, nossa, essa igreja é muito linda, seus pais são lindos, que atmosfera, que presença de Deus. Ela falou, tudo é fachada, pastor. O meu pai e a minha mãe dormem em quartos separados há 10 anos. A minha mãe dorme na cama comigo. Ela e meu pai não se falam, eles só dão a mão na hora que desce do carro aqui na porta da igreja, entra, aí para não perder o ministério, e aí volta. Mas é uma fachada. Gente, Jesus não quer que você tenha uma vida editada, uma vida fake. Ele quer que você seja você real. Ele quer que você... Pode não ser o melhor casal, pode não ser a melhor esposa, o melhor marido, mas o que vocês são de verdade. E cada dia mais melhorando para a glória dele e também para poder alcançar e transformar outras vidas. Você veio aqui na Elo para isso. Terceira grande tragédia que o vendedor de armas quer nas famílias: filhos não convertidos. Você gera o filho, põe no mundo e a miséria não quer Jesus. Pode acontecer? Pode. É culpa dos pais? Às vezes é, às vezes não. Às vezes é a má índole do menino mesmo. O melhor rei de Israel foi Ezequias.
O pior rei de Israel foi o filho dele, Manassés, uma praga do inferno. E aí? Ele viu o pai dele servir a Deus, mas ele quis ser um capeta. E a quarta grande tragédia, os filhos serem cristãos, mas não querer nada com a igreja, não querer nada com o ministério, sabe, virar para o pai e falar: pai, mãe, não quero saber de igreja, não fala não. Gente, a frase mais falada no mundo hoje é: Jesus sim, igreja não. Jesus sim, igreja não. Essa frase eu tenho ouvido ela muito em muitos lugares, e a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente pode viver duas grandes tragédias. Primeiro, vencer fora de casa e perder dentro. Foi o que aconteceu com o rei Davi. Davi venceu a guerra contra o exército de Absalão, mas perdeu o filho. Quando Joabe veio e deu uma notícia para Davi: vencemos os seus inimigos, Davi não queria saber isso. O Davi só fez uma pergunta: o que aconteceu com o jovem Absalão? E o mensageiro falou: viva o Senhor, o seu inimigo está morto. A Bíblia diz que ele jogou um capuz na cabeça e Davi foi subir nas escadarias do palácio urrando: ai, meu filho Absalão, ai, meu filho Absalão. O diabo tem enganado a gente com isso. Você vai vencer fora. O que adianta vencer fora e perder dentro? O que adianta? Segunda grande tragédia que a gente pode viver é a Eli. Eli era um pastor top, servo de Deus, mas os filhos dele eram dois pastores corruptos. Deus falou com ele: corrige os seus filhos. Ele não corrigiu. Um dia um profeta foi lá e falou assim: como você não corrigiu os seus filhos, eu vou matar seus filhos, e vou matar você, e vou matar quem está assistindo também, vou passar o cerol nisso tudo aqui. Sabe o que o Eli falou? Boa é essa palavra. Sabe o que é o segundo problema nosso? Ficar assistindo o naufrágio da família. A gente fica daqui assim, ó, vendo o Titanic afundar. Ai, tá morrendo a família. Ai, que pena. Ai, a gente não temos o que fazer, né? Ai, tchau filho, vai para o inferno. Ai, vai minha esposa ser de outro homem. Ai. Gente, nós temos que agir. O vendedor de armas está trabalhando. Lucinho, como que vence o vendedor de armas? Sendo mais atrevido do que ele. Como que vence o vendedor de armas? Meu pai tem 82 anos, é viúvo há 39 anos, não se casou de novo. Aos 42, ele tinha 42 anos quando minha mãe morreu, e ele ficou viúvo, até hoje é viúvo, só para cuidar de mim e das minhas duas irmãs. E meu pai me ensinou uma frase: meu filho, um doido só afina quando ele vê um outro doido mais doido que ele. Você é doido, senhor? O que você faz? Eu rasgo o dinheiro. E eu como cocô? E aí? E eu como dinheiro com cocô. Sabe o que é o meu problema e o seu? Nós somos sem educação e agressivos com aquilo que não precisa, e não somos intencionais e bravos com aquilo que precisa. O time de futebol da gente, a gente fica indignado. A política, a gente fica indignada. Os ataques lá, a gente fica indignado. Mas a gente não fica indignado com as amizades erradas dos nossos filhos, não fica indignado com a frieza e com as brigas constantes no nosso casamento, não fica indignado com as coisas certas. Não fica. Nós temos que aprender a ficar. Nós temos que aprender a enfrentar o vendedor de armas e falar assim: aqui não! Foi isso que Jó fez. Esse texto é muito bacana. A Bíblia diz que Jó era o homem mais crente do mundo. Só que os filhos dele eram meio funkeiro, meio descedor na boquinha da garrafa. E a Bíblia diz que os filhos faziam forró um atrás do outro, um na casa do outro, e todo mundo vai. Gente, o Brasil hoje está tão podre, que se você pegar as 10 músicas mais ouvidas do Brasil, para ouvir você tem que pôr uma camisinha no ouvido, senão você pega uma doença sexualmente transmissível. Satanás chega nas festas hoje, ele ouve a música e fala: ai não, eu tenho que ir embora, eu estou me sentindo contaminado com essas músicas. É uma sexualização e uma banalização da mulher. Ei, nós temos que acordar, caramba. Não, sabe o que a gente faz com essas coisas? O mundo está assim mesmo, a molecada está ouvindo isso mesmo.
faz alguma coisa, caramba, abre essa boca, coloca o Acaciano para cantar dentro da sua casa, coloca o volume no milhão. Não, eu fico ouvindo aqui na playlist que eu não quero incomodar os babies. Os babies seu é cobra que você está criando. Você tem que virar para eles e falar assim: aqui dentro dessa casa aqui você não vai ouvir esse lixo não. Sabe o que o Jó fez? O Jó, os filhos dele faziam as festas, os filhos e as filhas, descendo na boquinha da garrafa, tomando gole e tudo, e Jó daqui só olhando. No final das festas, diz a Bíblia que nós lemos aqui, ele chamava os filhos, primeira coisa, acordava eles de madrugada. Acorda os meninos de madrugada depois de uma festa para você ver. 4 da manhã, assim que eles deitaram, fala: levanta. Segundo, a Bíblia diz, mandava trocar de roupa. Está tudo aí no texto que nós lemos. Mandava tirar o abadá, tira esse abadá. Terceiro, vamos fazer sacrifícios ao Senhor. Sabe o que significa fazer sacrifício? Lembrar vocês que vocês têm um pacto e uma aliança com o Deus vivo. Por isso que pai e mãe tem que ter foto do batismo do filho, foto dele na igreja de mão levantada, para na hora que ele começar a falar: eu vou ali no Vila Mix. Você fala: aqui o Vila Mix, aqui na sua cara, aqui ó, filho do arrão que fuça, aqui ó, você é de Jesus, miséria, você não vai em lugar nenhum, com meu dinheiro você não vai não. E a Bíblia diz que Jó fazia isso tudo, por quê? Porque ele desconfiava que lá no íntimo os filhos pudessem ter amaldiçoado a Deus. Ele não tinha certeza não. O que é um cara desse, gente? Um cara que está à frente do vendedor de armas. É vendedor de armas, eu estou achando que você está destruindo meus filhos, então eu vou me antecipar a você, eu vou dar um passo antes de você. Quem entende o que eu estou falando aqui? Noé foi outro. Imagina Noé na sala assistindo uma série com os filhos, chega um WhatsApp assim: faz um barco de pau porque está chegando uma água federal, assinado Deus. Aí ele levanta e fala com os moleques: eu pego um machado aí, todo mundo, vem comigo no mato aqui. E começa a cortar árvore, cortar árvore, cortar árvore. 100 anos construindo um barco de pau. O que a Bíblia diz em Hebreus? Noé, sendo divinamente avisado, construiu um barco para salvar a sua. Ele é considerado o pior pregador da Bíblia, que ele pregou o mesmo sermão 100 anos. E quando ele fez apelo, só 7 pessoas aceitaram. Mas eram os 7 mesmo, que já era da casa dele já. Ele falou: nunca havia chovido, gente, sobre a face da terra. Nunca. Vocês conseguem imaginar os vizinhos de Noé, filmando ele no story, falando: gente, olha aqui, não use drogas. Olha o velho que tem aqui perto da minha casa. Está construindo um barco de pau aqui, ó, ele toma tanta pinga, que ele está fazendo um barco que ele diz que vai cair água do céu. Nunca aconteceu isso, velho pinguço. Quando ele fez apelo, sabe quem veio? Os 3 meninos, porque os 3 filhos dele tinham ajudado ele a fazer. Eu acho que eles queriam dar rolê no, né? A mulher veio também, que eu tenho comigo, que Noé usou os paus da casa dele na arca, aí ela também não tinha onde ficar, que se tivesse também ela ficava. E as 3 namoradas dos 3 filhos, porque mulher, quando está apaixonada, fica sonsa e vai junto com o, né? Engraçado, homem apaixonado fica normal. Ele tem futebol na quinta-noite, ele continua indo, ele não pinta o cabelo de outra cor, ele fica normal. Ele fala com ela assim: você quer? Eu sou desse jeito aqui, vem comigo. A mulher: eu estou disposto a morrer por ti. Todo dia eu atendo menina que fugiu de casa. Nunca atendi um homem que fugiu de casa por causa de mulher. Todo dia eu atendo menina que mudou de igreja, mudou de sexo, mudou de cabelo, mudou de time, mudou de Deus, mudou de Via Láctea por causa de amor. Mulheres, por favor, quando vocês apaixonar, aqui já está tudo casado, não adianta falar. O meu público, eu falo com elas: quando vocês apaixonar, a raça ruim, apaixona normal. Apaixona normal. Não, vamos morrer juntos. Que morrer juntos? Isso é coisa do Jack e da menina. Inclusive aquele filme ali é errado, porque cabia os dois naquele pau ali, naquela. Ela deixou ele morrer de má que ela era, e ele todo apaixonado, devia morrer ela também, tá? Cabia ou não cabia 2 naquela porta ali? Sim, cabia.
Noé salvou. Ele foi o pior pregador, ninguém acreditou nele, mas ele salvou a sua família. O meu avô, gente, a vida inteira um homem mau, um homem bruto com animais, um homem que dava tiro, um homem que já aprontava. Um dia meu avô aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus. Ele foi na casa de cada um dos filhos dele, e ele abria a pastinha assim, ao invés de tirar a arma, ele tirava a Bíblia. Falava, agora eu sou de Jesus. Pra você ter ideia, meu pai, quando ele fez isso com meu pai riu na cara dele e falou, o senhor? Já viu o senhor pisar em galinha, matar cavalo só porque ele empacou? Já viu o senhor dar tiro nos outros? O senhor virou crente? Ele falou, para você ver o poder do Deus do seu pai, você vai se converter. Os filhos foram todos convertendo. Aí teve um tio meu que não quis não. Não papai, depois. Aí meu avô ficou na sala olhando para a filha dele assim no chão brincando. Falou, estou com uma dó dessa menina, senhor. Uma pele tão branquinha, tão linda. Por que o senhor está com dó? Que essa pele aqui, Satanás vai queimar ela no churrasco, assim no espeto, lá no inferno. Vai virar para os demônios e vai falar, quer mal passado ou mal passado? Quer bem passado ou mal passado? Porque essa menina vai para o inferno, sabe por quê? Porque você é um idiota, que não está vendo que se Deus dá conta de mudar um porcaria igual eu, é porque Ele quer salvar você, essa menina também. Não papai, então eu quero. Que bom. Que bom. Vim aqui trazer a mensagem com amor. Família toda crente, todo mundo crente. Filho, neto, bisneto, genro, nora, todo mundo crente. Por causa de um velho psicopata que deu um passo à frente do vendedor de armas. Minha mãe era crente, meu pai não era. Mas depois meu pai converteu assim, pouco antes da minha mãe morrer. Sabe o que a minha mãe fazia comigo? Levanta, vamos para a escola bíblica dominical. Domingo eu falava, não quero não. Cala a boca! Põe a roupa e vão. Ai mãe, eu com sono. Chegava na igreja, sentava do lado dela. Aí quando eu fazia assim com o corpo, ela vinha e me beliscava e virava assim, ó, e me chamava de entrequest. Eu perguntei para o ChatGPT o que é entrequest. Ele falou assim, o quê? Era um palavrão em línguas, devia ser alguma coisa. Entrequest. Menina entrequest, arruma esse corpo, porque você está descomposto na casa de Deus. Um dia eu brinquei com meus primos no sábado à noite até mais tarde. Na hora, aí dormi, no outro dia, no domingo de manhã, vamos para a escola bíblica. Não mãe, deixa eu não ir não, que eu dormi pouco, porque meus primos ficaram comigo. Eu ouvi um silêncio. Minha mãe tinha uma unção, gente. O que tinha perto dela, ela pegava e jogava na gente. Ela pegou um paliteiro de vidro e jogou em mim. Eu fiz igual o Matrix aqui assim, ó, mas pegou na cabeça. Deu 7 pontos, o sangue desceu. E eu chorando, ai. Você acha que ela fez? Ela falou assim, aí, Jesus sangrou, agora você sangra também. Não quer ir para a casa dele? Vagabundo, sangra! Olha aqui o marginal que eu virei, ó. Olha aqui o vagabundo que eu virei, ó. Olha aqui! Você não precisa jogar coisa nos seus filhos, mas sabe uma tática boa? Seu filho começou de safadeza, sua filha começou de, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Você vira e fala assim, nossa menina, e esse teto aqui, hein? Que teto, hein? Uai mãe, o que você está caçando no teto? Então eu estou olhando aqui, de quem será esse teto? É meu, né? Então deixa eu te falar, amor, debaixo desse teto, tocou funk, rebola. Aqui vai dançar de acordo com a música. Você quer viver do seu jeito? Sai da minha casa. Aqui dentro você vai para a igreja arrastado, chorando, em coma. Sabe o que é o problema dessa geração? Os pais viraram amigos dos filhos. O que você sente, amor? Você quer ir? Não tem que ir, eu vou te enfiar a bicuda. Você vai. Deixa o Sila Malafaia entrar em você. Deixa o Donald Trump incorporar em você. Faz igual o Trump, assim, faz um bicão assim, ó. Eu falo assim, você vai. Oh yeah, you're going.
Quantas vezes eu vi o vendedor de armas dentro da minha casa? Quantas vezes? Um dia eu morava num apartamento pequenininho, os filhos tudo pequenininho, e eu e a Paty começamos a brigar demais e ficar muito doente, e punha um objeto aqui, perdia, o objeto sumia. Eu falei, já sei, é o vendedor de armas. Deu de madrugada, esperei todo mundo ir dormir, fui para a sala, e comecei a marchar na sala e orar, mas no mute. Aí me deu uma ira santa. Eu fui no quarto da Emily, peguei um giz de cera crayon dela e dei um risco na porta do apartamentinho assim, e falei, aí eu esqueci que era 3 da manhã. Falei, Satanás, se você entrar dessa linha para dentro, eu te quebro no cacete, porque esse pai aqui ainda não morreu, e esse marido ainda não morreu, e eu e Jesus vamos dar no você uma coça, safado, você não vai fazer o que você quer dentro de sacanagem. Nisso que eu estou falando, 3 da manhã, chega a Patrícia na sala com o cabelo da Amy Winehouse desse tamanho. Que é isso? Falei, nada, eu estou conversando com um cara que sai daqui. Ela afastou assim. Aí eu continuei no mute. Hadouken! Sabe o que é um dos grandes problemas de hoje? Quem continua encarando a serpente é a mulher e não o homem. No Éden, por isso que o livro O Silêncio de Adão é fundamental, porque o texto diz que Adão estava na cena. Adão via a mulher falar, via a serpente falar, via a mulher falar, via a serpente. Sabe o que Adão tinha que ter feito? Dá licença, só um minutinho atrapalhar a conversa de vocês. Meu bem, tem uma samambaia lá no fundo do Éden, vai lá aguar ela para mim, por favor. Elas estão meio secas. A conversa aqui é de homem para homem. Na verdade é de homem para safado. Vai lá, que eu vou conversar com essa desgraça aqui. Hoje, gente, quem eu vejo que continua lutando e orando e morrendo e matando pela família, muitas vezes são as mulheres. E o homem acha que pagar boleto e chegar junto lá na trans é o papel dele de homem. Eu estou cumprindo o meu papel. E se eu te falar que Jesus descesse aqui agora, eu desse o microfone para ele e falar, Jesus, fala aqui as 10 maiores responsabilidades do homem. E se eu te falasse que ele não ia aparecer sexo, nem pagar boleto dentro das 10 principais? O homem tem que ser o sacerdote do lar, ele tem que ser o que mais jejua, ele tem que ser o que mais... Esse ano, eu estou contando isso aqui para a glória de Deus, eu já fiz mais de 60 jejuns pelo meu casamento com a Paty. Não é pelo casamento dos meus filhos não, o casamento deles é problema deles, eles se viram lá. É por mim e por ela, sabe por quê? Porque a moda agora é o divórcio cinza. Você já leu sobre divórcio cinza? Divórcio cinza é o divórcio do povo que tem 50 plus, 50 mais. A pessoa já está casando os filhos, já casou, já está virando vovô. Aí vira e fala assim, eu quero uma gatinha. Aí eu quero um homem, eu quero um outro homem, eu quero um George Clooney. Eu sou da época que a pessoa com mais de 50 divorciava, ia fazer tricô, ia cuidar dos netos, ia andar com 3,6 no pé. Hoje, a pessoa com 60 anos divorcia, sobe a bunda, mete um trem na boca assim, ó. Airbagzão, e está na pista. Por que a pessoa só perde 10 quilos quando divorcia? Por que a pessoa só começa a vestir igual ser humano e para de vestir trapo de imundície só quando divorcia? Por que a pessoa só sai de férias quando divorcia? Por que não gastou dinheiro? Meu bem, eu vou zerar 3 vezes na minha vida, eu zerei minha conta bancária para levar a família de férias. A ponto de eu chegar em Belo Horizonte e eu não ter dinheiro para o Uber. Em lugar nenhum do mundo. E eu ligar para amigo meu e falar, velho, arruma 2 carros para vir pegar nós aqui, que eu estou aqui no aeroporto e eu não tenho dinheiro nem para terminar a ligação. Isso chama-se loucuras pela família. O título dessa mensagem é loucuras pela família. O vendedor de armas está querendo destruir sua família? Seja mais louco que ele, faça mais coisa louca. Já estou terminando. Um pastor lá em Belo Horizonte, amigo meu, começou uma igreja do zero.
A igreja com 1.500 pessoas, linda. Um dia ele chega domingo de manhã na igreja e fala assim: estou entregando a igreja. A mulher dele não sabia. Tem coisa, homem, que é para você falar para sua mulher. Tem coisa que é para você informar ela. Eu sei que é risco de óbito, mas você tem que ser assim. Estou entregando a igreja, estou passando a igreja para quem quiser. Quem pastor aqui quer? Você, então, toma. A mulher dele falou: o que você está fazendo? Ele falou assim: eu descobri que o nosso filho está usando droga. E eu não vou ficar cuidando de igreja quando eu perco meu filho, não. Eu vou cuidar do meu filho. Chamou o filho dele e falou com ele assim: aonde você for, eu vou. Se você for comprar droga, eu vou te levar. Se você for para a boate, eu vou ficar na porta. E foi isso que o pai fez. O filho ia para o morro comprar, ele ia com ele. O filho ia para a boate, ele ficava até 5 da manhã dormindo dentro do carro. Um dia, quando ele pegou o filho dele numa festa, o filho dele entrou no carro, o pai falou: tudo bem, meu filho? Ele pegou e deu um murro no console do carro, falou: saco, para de me seguir, para! Por que você está me amando assim? Por que você está fazendo isso? Ele falou: filho, eu não vivo sem você, você é minha vida. Resumindo a conversa, esse menino hoje é pastor, e o pai dele é auxiliar do filho, que é pastor de uma grande igreja. Ele foi mais louco do que o vendedor de armas. Para encerrar, eu um dia cheguei em casa e vi que a Patrícia estava triste. Eu viajo há 38 anos pregando o evangelho, 38 anos, rodando o Brasil. Já estive em 1.700 municípios do Brasil pregando, e já estive em 42 países. Eu viajo pregando desde 1987, viajando, pregando, para tudo quanto é canto. Você quer me agredir, é você me tirar da minha casa. Todo mundo sonha em dormir em hotel, eu sonho em dormir na minha casa. Todo mundo sonha em comer em restaurante, eu sonho em comer arroz com ovo da Patrícia. Lá, bem quietinho. E um dia, mas eu tinha chamado ela no namoro e falei: ó, casar comigo é ruim, porque eu tenho um chamado, eu não vou ser esses carinha que trabalham de segunda a sexta, de 8 às 18, não. Eu sou um evangelista, vai ser difícil me acompanhar. Ai, mas eu quero. Mulher apaixonada fica idiota. Não, na sonceira dela, ela vem comigo. O que foi muito bom, porque se ela visse hoje como é. Mas um dia eu cheguei em casa, depois de 1 milhão de viagens, e ela estava assim. E a Patrícia é gente completamente doida. Vocês acham que eu sou doido? A Patrícia é a doideira. Na minha casa, todo mundo, os meus filhos falam: o equilíbrio aqui de casa é o papai. A Patrícia é tão doida, tão doida, tão doida. Primeiro que ela só fala, ela é bilíngue, né? Ela fala português e gritando. Então, e é completamente doida. E o meu genro é doido. A semana passada eu peguei os dois num FaceTime assim, ó, um gritando com o outro, falando que o outro é que era doido. Porque o meu genro, ele é bem cheio de transtorninho. Mas a minha mulher é o transtorno. Doidona. Por que eu tinha que casar com uma pessoa assim? Porque se eu casasse com uma mulher normal, a gente terminava em 30 segundos. Terminava no altar mesmo. Tchau, vai embora. Eu precisava de uma mulher que entendesse a minha psicose, que entendesse a minha doideira. E graças a Deus, ainda é psicóloga. Ou seja, já vai atendendo a gente ali mesmo. Mas um dia eu vi ela triste. Cheguei em casa e falei: está triste, por quê? Nada não. É mentira. Mas você não pode perguntar a segunda vez, porque você pode também virar óbito. No outro dia, ela triste. No outro dia eu falei: tudo bem, minha filha? Não. Aí eu fui jogando coisas maiores. Falei: vamos comer, vamos sair para um restaurante? Não quero. Vamos no shopping fazer umas compras? Não. Gente, uma mulher que não quer ir no shopping fazer compra, ela está desenganada. Aí eu fui orar. Na oração Deus falou claro comigo. O vendedor de armas falou para ela que ser casado com você é ruim, porque toda mulher tem um marido dentro de casa, e ela fica só vendo as fotos suas no Facebook. Na época do falecido Facebook, ela só fica vendo a sua foto no Facebook, lá pregando não sei aonde lá, e ela está triste porque o peso de caminhar com você é muito grande. Falei: gente, o que é que eu faço? Comecei a orar. Alguns dias depois chega um e-mail para mim: vem pregar numa igreja aqui na Itália.
Falei, vocês pagam a passagem? Pago. Uma. Eu falei, já sei. Vendedor de arma vai tomar no meio do olho agora. Vem cá. Pátio, você quer ir comigo para a Itália? Eu vou lá pregar. A igreja vai pagar para mim. E quem vai pagar a minha? Eu falei, la garantia sou eu. Moá. Não sei se eu quero. Eu falei, não sei se eu quero? Você nasceu no interior do interior de Minas Gerais. Você ir a Belo Horizonte é um evento da sua vida. Que dirá, não tem isso de não. Aí ela falou, não, eu vou pensar. Por fim, com muita marra, eu vou. Enfiamos no avião, eu preguei lá, sexta, sábado, domingo, e ela no fundo da igreja, assim, minha intercessora. Aí, no final do terceiro dia, no final do domingo, eu falei assim, eu tenho uma surpresa para você, eu aluguei um carro, eu vou te levar agora para uma cidade que tem aqui perto, teve um alagamento lá, e nós vamos ficar lá, chama Veneza, tem a água, custa baixar, nós vamos ficar lá. Aí, sabe quando tem aquele pequeno bipzinho assim Ela falou, legal. Eu falei, vendedor de arma, desgraçado, eu vou te afogar na água do Veneza. E foi, chegamos lá, sabe que hotel que é esse nós vamos ficar? Onde foi filmado O Turista, com Johnny Depp e Angelina Jolie. Que bom. Bom é nome de bombom. Entramos no hotel, no outro dia, vamos sair, vamos passear, vamos comer, vamos... Nada mudava a mulher. Aí, eu falei, agora eu vou dar uma cartada nela agora. Ela entrou numa loja, eu fui na gôndola. Aquela gôndola gigante, aquele barco gigante, 15 metros. Fui no gondoleiro, falei, gondoleiro, quanto você me cobra para você dar 20 minutos de volta comigo nos canais de Veneza? Ele falou, 100 euros. Falei, Haddad, sai dele agora. Eu quero falar só com o gondoleiro. Ele falou, 100 euros. Eu falei, nossa, Deus do céu, não dá, né? Eu não queria comprar sua gôndola não, mas tudo bem. Fui lá na Patrícia, falei, vamos dar uma volta de gôndola? Aí manifestou um pouquinho da pobre. Que legal. Ela veio e sentou cá na ponta cá, e eu fui cá na outra ponta cá, perto do gondoleiro. E aí os canalzinhos pequenininhos de Veneza, e ele andando com a gente, aquele clima bonito. Quando ele virou no Gran Canal, bem grande, o canal principal de Veneza, bem grandão, com aquele monte de gôndola indo e vindo, um monte de gente na calçada, eu fiquei de pé. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda, que ou eu venço o vendedor de arma agora, ou ele me vence, me ajuda. Ajeitei a calça, respirei, minha mulher olhou para mim e falou assim, o que você vai fazer? Que ela sabe que eu tenho umas coisas. Porque o problema das pessoas hoje é que elas descobriram que tinha transtorno. Na minha época todo mundo tinha também, só que a gente não sabia. Por isso que a gente era feliz. Hoje você fica escondendo atrás de TDAH, TDDO, TDC. Manda isso pro inferno e vai viver normal, caramba. Inclusive já vou te dar uma dica. Todo mundo que vem pregar aqui tem probleminha. Não fica. Pastor Mark vai vir daqui a pouco, você vai ver. Não confia muito não. Fiquei de pé, falei assim, Patrícia minha maravilhosa, você linda, toda gostosa, Patrícia, aqui na Itália, te amo tanto, Patrícia minha. A Patrícia abriu o olho, ela estava assim. O gondoleiro falou, bravo, 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 bambino, bravo. O povo tudo olhando. A Patrícia falou assim, encosta o barco, encosta. Encostou a gôndola, era 3 da tarde, nós ainda ia dar a volta, ia passear. Ela falou, encosta. Ela me pegou pela mão, nós voltamos para o hotel, 3 da tarde. Foi um Pentecoste.
quase nasce um bebê reborn lá do... Sabe o que Deus está dizendo aqui para você hoje? Se você não for muito intencional e muito louco pela sua família, você não vai salvar a sua família. Quem salva é Deus? É, mas você vai ter que lutar muito. Muito. Jejuar muito, clamar muito, chorar muito. Para um dia você chegar com esse povo lá no céu. Todo mundo de mão dada assim, ó. E Jesus fala: meu filho, que bom que você chegou. O que é esse povo aí? Essa raça, Jesus. Que difícil, cara, trazer esse povo para cá. Mas tá aqui, ó, toma, é teu também. Agora também, tchau para eles. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui assim, bem aberta. Se você está aqui hoje, ouviu essa mensagem, principalmente você casal, diz: Lucinho, o nosso casamento não está bem. E a gente sabe que o problema da nossa casa é a gente mesmo. Eu e minha mulher viemos para cá, a gente está sem rumo. O vendedor de arma está sambando e fazendo o que quer lá em casa. E nós estamos por um fio. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, nós vamos orar por você.